Para responder sobre essa questão do déficit de energia cinética, precisamos de um novo conceito, que é o de mudança de estado. Isto é possível ao observar mais de perto as colisões inelásticas entre objetos e observando que as mudanças ocorrem no estado de um ou de ambos os objetos. O que quero dizer como estado é a condição do objeto, conforme especificado por um conjunto completo de parâmetros físicos: forma, comprimento, temperatura, volume, o que for, toda variável física possível que defina o objeto. Em colisões inelásticas, os objetos se deformam, a forma muda e aquecem também, a temperatura muda. Uma bola de massa muda de forma quando atinge o chão. Dois carros se deformam quando colidem. As mãos aplaudidas vigorosamente aquecem e emitem sons. Observando as mudanças nos estados dos objetos, é possível dizer algo sobre o tipo de colisão. Veja essa bola de golfe. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver e sentir, uma bola de golfe é totalmente rígida, quando ela não colide com algum outro objeto sólido após uma tacada a alta velocidade ou a um grande impulso. Então nós vemos aí os modos normais de vibração de uma bola de golfe, após a colisão com um anteparo mais rígido do que ela. Em uma colisão, os objetos se deformam, a forma muda e aquecem, a temperatura muda. A transformação de um sistema de um estado inicial para um estado final é chamado de processo. Os processos causam mudanças e, portanto, na física, buscamos entender esses processos. Colisões que alteram o movimento ou o estado dos objetos são exemplos de processos. Outros exemplos são o derretimento de um cubo de gelo, a queima do combustível, o fluxo de um líquido e uma separação explosiva. Inicialmente, focamos nas colisões, porque elas são facilmente visualizadas e podemos estudar o que acontece nas colisões usando carrinhos nas pistas. À medida que adquirirmos experiência, substituiremos as colisões por outros processos que eu acabei de citar. Nesse vídeo você deve ter acompanhado um jogo de bilhar. Veja que com uma tacada a bola muda de forma e a mesa de bilhar também muda de forma quando o impulso é muito grande. Veja que a mesa e a bola mudam de forma, elas se deformam. Mas a bola também possui uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. Qual é a relação entre energia cinética e mudança de estado? Nas colisões inelásticas, o estado dos objetos após a colisão é diferente do estado anterior à colisão. Se eu fizesse um filme com uma bola caindo no chão e rodasse o filme ao contrário, você não teria problemas em dizer que o filme estava sendo reproduzido no sentido contrário. Isto ocorre porque essa colisão inelástica envolve mudanças que não podem se desfazer, são mudanças permanentes. Nesse experimento, o estado inicial e final não são os mesmos. Percebe-se isso pela altura da esfera, que diminui com o tempo, ou pelo som do kick da esfera, que fica menos periódico. Se você reproduzisse esse filme ao contrário, você saberia que haveria algo de errado. Uma esfera não começa a quicar de uma altura menor e passa para uma altura maior. Geralmente a altura diminui com o tempo, justamente devido a uma mudança de estado, de forma e mesmo de temperatura. O estudo da diminuição da altura de uma bolinha que cai e colide com uma superfície sólida também é válido para o estudo da colisão entre dois carros. Os carros são danificados após a colisão, e não antes, e não é possível repará-los simplesmente separando os carros um do outro. Assim, todas essas colisões inelásticas são processos irreversíveis, o que significa que as mudanças que ocorrem no estado dos objetos em colisão não podem se desfazer espontaneamente. A forma não é a mesma após a colisão. A deformação é permanente. Nesse teste de carros em colisão, para medir a segurança dos carros, você saberia dizer se o filme foi reproduzido ao contrário.
pois não é possível reparar o carro simplesmente separando-os. Isto é um forte indício que o processo da colisão desses carros é um processo irreversível. O estudo que você fez até agora de colisões é suficiente para explicar qualitativamente e quantitativamente a colisão entre dois carros e estudar a deformação ou essa mudança de estado após uma colisão. Por outro lado, ao assistir a um filme de uma superbola saltando do chão ou de dois carrinhos colidindo em uma pista de baixo atrito, sem ficarem grudados, é difícil saber se o movimento está sendo reproduzido para frente ou para trás. Isto ocorre porque as colisões elásticas são um processo chamado de irreversível, o que significa que não há alterações permanentes no estado dos objetos em colisão. Os objetos têm a mesma aparência antes e depois da colisão. Assim, as colisões elásticas são processos reversíveis, como nesse filme que você está assistindo. O que significa que as mudanças que ocorrem no estado dos objetos em colisão podem se desfazer. Isto é, as colisões são chamadas de colisões elásticas. Os objetos têm a mesma aparência antes e depois da colisão. A forma é a mesma, a deformação não é permanente, a deformação se restaura. Com muito boa aproximação, nesse filme, nas primeiras colisões, temos uma colisão elástica. Os estados inicial e final do sistema são muito parecidos. Você não saberia dizer se o filme foi reproduzido ao contrário. Isto é um forte indício de que o processo é reversível. Ao observar essas mudanças de estado, podemos dizer que a variação na rapidez relativa, e portanto uma variação na soma das energias cinéticas, anda de mãos dadas com uma mudança de estado. Eu resumi as falas anteriores na seguinte tabela. Na primeira coluna tem um tipo de colisão, na segunda coluna a rapidez relativa ou a energia cinética e o estado, ou a mudança de estado. Quando a colisão é elástica, a rapidez relativa e a energia cinética do sistema não mudam. O estado não varia, porque o estado não muda de forma, e se mudar de forma, a forma inicial é igual à forma final. Temos uma colisão chamada elástica, que ocorre em processos chamados de processos reversíveis. Na colisão do tipo inelástica, a rapidez relativa varia, e da mesma forma, a energia cinética do sistema não é a mesma ao compará-la antes e depois da interação. E nesse tipo de colisão, há uma mudança de forma. A forma final, após a colisão, não é igual à forma inicial antes da colisão. Há uma deformação permanente, há uma deformação inelástica, que ocorre em processos chamados de irreversíveis. E no tipo de colisão totalmente inelástica, a rapidez relativa vai a zero, e a forma do estado também varia. Lembre-se que numa colisão totalmente inelástica, eu tenho inicialmente dois objetos separados, antes da colisão, e após a colisão, os dois objetos se movem juntos. Então houve uma mudança de forma. O que vamos fazer é definir uma forma de energia que contabilize essa variação ou não do estado. Essa forma de energia deve estar associada a um objeto que não é uma partícula. Afinal, uma partícula não muda de forma. Uma partícula possui somente energia cinética. Um sistema de partículas, seja esse sistema rígido ou não, pode mudar de forma. E essa mudança de forma pode me produzir um tipo de colisão elástica, um tipo de colisão inelástica ou um tipo de colisão totalmente inelástica. Então, enquanto temos a energia cinética associada ao movimento, vamos ter uma nova forma de energia associada à mudança de estado. E é isso que vamos estudar a seguir.